Hoje a gente vai falar de Sweet Tooth. Não assim com essa voz. Saúde. 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 Tô pirrando. Vocês pediram e tô aqui pra falar sobre Sweet Tooth, mas eu trouxe uma convidada que assistiu essa série comigo. Então vamos trocar uma ideia aí sobre as relações que dá pra fazer com o veganismo e outras coisas mais. Afinal, Sweet Tooth é uma série vegana ou não? Você me desconcentrou. Então, gente, essa série foi lançada recentemente pela Netflix e ela é baseada nos quadrinhos que têm o mesmo nome e produzida pelo Robert Downey Jr. e a Susan Downey. Antes de começar o vídeo, importante dizer que vai ter spoiler aqui. Se você não assistiu a série, não leu o quadrinho e não quer tomar spoiler, não assiste esse vídeo. Mas se você não se incomoda ou se você já assistiu, pode continuar. É interessante pensar que esse quadrinho foi lançado em 2009, a primeira edição dele, e ele só veio meio que trazer essa tensão agora, né? Isso tem a ver com a história do quadrinho e da série, né? Que trata de uma situação de pandemia muito mesmo mais pesada do que a gente está vivendo. Mas eu acho que isso ajudou meio que as pessoas a se conectarem com a história e se identificarem, por mais triste que isso seja, né? Sim. Então, resumindo, rolou uma pandemia muito grande, um vírus muito louco que se espalhou e se chama flagelo, né, na série. Espalhou e matou metade da humanidade. E, ao mesmo tempo, começaram a nascer crianças híbridas, que eram mistura entre animais e seres humanos. Então, foi um duplo vírus, de certa forma, né? E aí, o mundo começou a se dividir, né? Uma guerra contra esses híbridos como se eles tivessem... fossem a razão desse vírus ter se espalhado e matado os seres humanos, e pessoas que estão tentando defender esses animais, né? São animais no final das contas, né? Todos somos. Esses animais que estão surgindo como se eles, na verdade, fossem uma salvação para o mundo que já estava em destruição, né? Então, resumindo, bem resumidão, a série conta a história do Gus, que é uma criança de 10 anos, que ela é meio humana, meio cervo, e que ele mora isolado numa cabine com o pai dele, que tá criando ele isolado do vírus, isolado das outras pessoas. E, de repente, o pai dele morre e ele é obrigado a se lançar no mundo e, enfim, se enfiar em diversas aventuras e momentos muito perigosos aí, que vão levar ele a encontrar várias outras pessoas e ir contando essa história. E a série vai mostrando o que aconteceu antes, né? E vai mostrando histórias paralelas ali das pessoas mais importantes dessa história. Então a narrativa é bem interessante. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a série é muito fofa, não tem como não se comover com os bichinhos, mas ela tem uma pegada bem pesada, né? Bem pesada mesmo, né? Tanto da discussão ética, que a gente vai falar daqui a pouco, mas de tensão, de desconfiança das pessoas, de morte, apesar de não mostrar muito, né? E aí eu acho que o quadrinho mostra um pouco mais disso, né, Vitor? A série, ela é bem, assim, ela foi pensada para que crianças possam assistir, eu acho, ou no mínimo adolescentes. Ela lida com as questões de morte, por exemplo, de uma forma meio pesada, mas não tem cenas de violência explícita, assim, não tem, sei lá, cabeça explodindo, coisa assim. Já no quadrinho, né, o quadrinho, ele ao contrário, ele é feito para adultos, ele foi escrito pensando em adultos como público-alvo, então tem violência dá com pau, assim. Aliás, é um forte do quadrinho, uma característica marcante do quadrinho, a violência, é muito violenta. E uma estética bem incômoda, né? Tipo, o tipo do desenho do Jeff é bem incômodo. O traço é bem incômodo, é meio esquisito, demora um pouquinho pra acostumar. Mas, e aí, Vitor? O que você acha que tem a ver com o veganismo? Quais foram as coisas que a gente percebeu logo de cara? E assim, a gente começou a assistir, eu falei, meu Deus, precisa fazer um vídeo sobre essa série. Vegano é engraçado, né? Vegano vê qualquer coisa e fala assim, meu Deus, tem a ver com veganismo. E aí vê um moleque com um chifrinho, né, de viado e umas orelhinhas de viado. E aí já fica, meu Deus, tem tudo a ver com veganismo. É um meio animal, que fofo, não sei o quê. Então a gente já fica buscando automaticamente, é meio que é até inevitável, né? A gente não consegue assistir sem tentar fazer as relações. E a primeiríssima que aparece, pelo menos pra mim, não sei como é que foi pra você, mas a primeira que apareceu pra mim foi a questão dos testes, né? Porque ele já vai dando dicas já no começo da relação do vírus com os animais, e você já fica na expectativa, velho, a solução vai estar, né? A solução pro vírus vai estar nesses animais, nesses híbridos, e vai ter relação com testes, com certeza. E, infelizmente, eu não me desapontei com essa previsão. Tem toda uma questão ética do que seria ético ou não testar nesses animais, não só testar, mas, de certa forma, usar eles como experimento, e parte deles
para desenvolvimento de uma vacina, né? Então, é um personagem bem forte, que é um médico, como é o nome do... Sim, né? Eu acho que é uma coisa assim, sim. O nome Nossa, dele. eu vou deixar escrito aqui, mas eu não lembro o nome dele também. O médico fica nesse dilema porque ele precisa da vacina para salvar a mulher dele, ou um remédio para salvar a mulher dele. E aí ele se depara com esse momento em que ele vai ter que usar esses animais para testar e, enfim, conseguir desenvolver esses remédios. Só que tem um detalhe muito grande, é que todos os animais são crianças. Isso já pesa muito, assim. Então, para ele não tá experimentando em animais, né, como um coelho, como um macaco, como normalmente os seres humanos já sempre usaram na história da humanidade. Ele tá testando em crianças e essa coisa fica muito forte, né? Muito marcante. O fato de serem crianças tem uma relação grande, eu acho, com a questão da inocência dos animais que a gente explora de uma forma geral, né? Que eles não sabem o que está rolando direito. E aí eu acho que a gente já vê, talvez, uma hierarquia, né? Entre seres humanos, os híbridos e os animais para consumo e para testes, que a gente vê, né, já essa divisão muito clara na nossa sociedade. Então, como a Babi falou, né, dessa hierarquização que existe, é interessante analisar a série sobre essa ótica também, né, porque isso acontece já na sociedade. A gente tem animais que a gente trata com mais carinho, mais respeito, né, a gente tem uma consideração maior por esses animais, e outros que a gente simplesmente descarta, e isso tem a ver muito também, eu acho que como a série e o quadrinho explicitam, com o dom da fala. Os animais que falam, né, assim como os animais que vocalizam, recebem mais atenção, mais respeito, né? Então, por peixes, por exemplo, como eles não conseguem vocalizar da forma que a gente entende, a gente simplesmente presume que eles não sentem nada e né, usa eles como a gente quiser. E aí, a gente começa a se questionar, né? Se um cachorro conseguisse falar, né, com a nossa língua, a gente ia ter os cachorros da forma como a gente ia ter essa relação que a gente tem com cachorros hoje em dia, né? Se porcos conseguissem falar, se vacas conseguissem falar. Uma coisa que é interessante na série, que acontece e que faz muita diferença quando a gente vai pensar sobre isso, é que quando o médico recebe o Gus, ele descobre que o Gus sabe falar. E aí ele fala, não, com esse aqui eu não posso fazer experimentos, né? Eu tenho que fazer com um animal que não fala, né? Um híbrido que não fala. Porque ele falando, eu tô muito próximo dele, eu entendo ele, eu sei, eu consigo ter empatia por ele. E daí, nesse momento, né, que já é bem no final da série, ele pega um garoto lagarto para fazer o teste, porque o garoto lagarto não fala e aí ele pode se sentir menos mal, né, fazendo testes nesse garoto do que ele se sentiria fazendo no Gus. É, difícil. E aí, por outro lado, né, você tem toda uma caça aos híbridos. Tem uma galera que tá ali decidida a proteger os híbridos a todo custo, né? E é uma das personagens que vai virar amiga do Gus, que é a Ursa, que ela tem uma gangue de adolescentes que odeia adultos. Então eles veem os animais como... os híbridos como santos, assim, tipo, cara, eles são criaturas muito especiais, sabe? E aí a gente pode trazer toda uma ideia de anti-humanismo, inclusive, né? Que eu acho que agora na pandemia do Covid-19 a gente também teve bastante isso, né? Principalmente no começo. Uma coisa que, tipo, sei lá, de novo, né? A gente vegano fica tudo animado, porque vê, pô, essa... É tipo uma... Eles funcionam de uma forma meio tribal, assim, eles usam umas indumentárias meio que lembram alguma coisa meio tribal. E aí a gente fica, nossa, eles amam os híbridos, eles devem ser super pró-direitos dos animais, coisas assim. Mas quando a gente vai ver, eles usam um tigre amarrado para ameaçar, né, ou para matar, na verdade, né, para usar o tigre para matar uma pessoa. E aí você fica, bem, tipo, nada a ver, não entenderam nada, sabe? E eu acho que dá pra fazer uma relação muito grande entre o movimento, por exemplo, da Greta também, que, né, tem tem muitos adolescentes que participam desses movimentos contra o clima e tal, e fazem esses protestos, e tem essa separação, né, entre adolescentes e adultos. Sim, contra o clima é engraçado. Contra o clima, né? Contra a mudança climáticas. Odeio o clima. E tem mais uma personagem que é muito importante, né, Vitor? Com essa teoria, assim, que ela já é adulta, não tá junto do grupo de adolescentes, mas ela cria uma reserva em que ela tem, né, vai juntando vários híbridos e ela cuida dessas crianças, né, porque na verdade são crianças. Ela cuida dessas crianças e tenta proteger o máximo possível, enfim, ela é um personagem muito chave também na história. E ela cuida dessa garota porquinha, desde que ela é um bebê. E é bem interessante ver como que isso muda a forma como ela lida com a situação toda também, né? Ela passa a entender que esses híbridos, eles não são inimigos ou eles não são, né, desprovidos da capacidade de amar, de estar próximo, de cuidar, né?
E eu acho que isso tem muita relação também com a gente, quando a gente resolve se aproximar de animais e a gente está próximo, a gente cuida. Não é à toa, né, que tem tanta gente que adere ao veganismo por causa de uma relação que faz com os próprios animais de estimação, né? Sejam cães e gatos, começa a fazer essas relações. Acho que também existe essa relação aí, no caso dessa personagem. Uma coisa que me incomodou muito na série é a questão da referência, né, dessa separação muito clara entre natureza e humanidade, assim, como se não fossem pertencentes uma à outra, não fizessem parte do mesmo grupo, né, que é uma coisa que a gente fala muito em outros podcasts também, assim, não tem essa divisão, sabe? Eu acho que logo no início da série ele chama, tipo, Mãe Natureza, alguma coisa assim, faz uma referência à Mãe Natureza. E ainda tem uma questão toda sexista com relação, né? Por que é mãe natureza, porque é a mãe que cuida, é a mãe que provém. É uma coisa que me incomodou bastante, assim. Essa divisão ainda existe, sabe? Na cabeça dos criadores da série, assim. E aí também com essa ideia de separação de ser humano e natureza, fica também aquela ideia que a gente já falou sobre o ser humano ser o problema, o ser humano que na verdade é o que está destruindo tudo, e se não tivesse ser humano o planeta ia ser, né, ia ser ótimo. E essa ideia também é muito propagada muitas vezes pelo rolê vegano de uma forma geral, né? De falar, o ser humano é um problema, se acabar o ser humano tudo vai ser maravilhoso. E essa é uma ideia que está ali meio próxima, às vezes, de umas ideias ecofascistas, e a gente queria indicar um vídeo da Sabrina falando sobre ecofascismo, acho que vale muito a pena assistir, para você também fazer essas relações uma vez que você assistir a série. Mas aí, Babi, essa série é uma série vegana? O que é uma série vegana? O que é uma série vegana? Eu nunca vi uma série vegana. Existe série vegana? Não, acho que não. A gente fala assim, mas eu sou da concepção de que só pessoas podem ser veganas, que isso é um adjetivo, né? Então não existe nem comida vegana, é comida à base de plantas. Mas enfim, não acho que essa série se propõe a isso, né? Não é uma série que fala sobre veganismo, mas é uma série que traz esses debates todos e que a gente está aqui conversando hoje com vocês. Dá para extrair muita coisa, como vocês viram. Dá para extrair muitas coisas mais, né? Como esse aqui é um vídeo pro YouTube. Acho que se fosse um podcast a gente poderia falar aqui durante umas 5 horas sobre essas coisas. E eu acho que é legal a gente estar sempre antenado, assim, para pegar essas ideias quando a gente estiver consumindo qualquer conteúdo, a gente consegue fazer essas relações, né, e entender que às vezes não é intencional o que a pessoa está colocando ali, o que, né, o produtor, o diretor, sei lá, está colocando ali, não é intencional, mas que está na nossa sociedade de alguma forma e a gente consegue fazer essas relações. Sim, e a série tem uma visão traz uma visão muito esperançosa, né, nessa figura do Gus, que é essa criança meio humana, meio servo. Então, é gostoso de assistir, né? E tem uma diferença muito grande com o quadrinho também, que essa é uma ligação bem grande com o veganismo, ou pelo menos com o ovo-lacto-vegetarianismo, que nos quadrinhos o Gus não come carne, né? Ele se recusa a comer, ele fala assim, eu não como coisas vivas, né? Eu não como coisas vivas. Vou até deixar aqui o print pra vocês verem. Quando ele é oferecido pra ele comer carne, ele fala, não como coisas vivas. E aí o cara, obviamente, como a gente já ouviu vários carnistas falarem, né? Ele fala assim, mas isso aqui já está morto. Aí tipo, você fica, sério, você não entendeu a ideia que ele queria falar quando ele fala que não come coisa viva? Ai, meu Deus. Tadinho do Gus, sofrendo bullying aí de carnista, francamente. Mas aí, a gente recomenda a série, né? A gente recomenda. Com certeza. É uma série massa, o quadrinho é massa. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês perceberam, né, na série ou no quadrinho, vocês quiserem comentar, comenta aí, e a gente pode fazer uma parte 2 se for necessário. Quando lançar a segunda temporada, por favor, façam segunda temporada. Aí a gente vai querer conversar mais sobre isso, até porque ficaram várias coisas em abertos, né? E podem levar para vários caminhos, assim. Até a forma como fechou foi bem interessante. Total. Então é isso. Assistam o Sweet Tooth e se inscrevam, e comentem, e curtam e vão ouvir o Outras Mãos Podcast também. Beijo. E se nascesse... metade Lulu, metade neném. Com essa patinha aqui. Essa patinha aqui. Essa patinha. Mostra a patinha ali no vídeo. Essa patinha aqui.